E passamos agora, então, para a catequese do Papa Francisco, que tem como temática o crucifixo, fonte de esperança. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco, na manhã desta quarta-feira, 5 de abril. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No domingo passado, a liturgia fez-nos ouvir a paixão do Senhor. Ele termina com as seguintes palavras: selaram a pedra, selaram a pedra. Tudo parece ter acabado. Para os discípulos de Jesus, aquela pedra marca o fim da esperança. O Mestre foi crucificado, morto da maneira mais cruel e humilhante, pendurado num patíbulo infame, fora da cidade. Um fracasso público, o pior final possível. Pois bem, aquele desânimo que oprimia os discípulos não nos é totalmente estranho hoje. Também em nós se adensam pensamentos obscuros e sentimentos de frustração. Por que tanta indiferença em relação a Deus? É curioso isso. Por que tanta indiferença em relação a Deus? Por que tanto mal no mundo? Olha que existe tanto mal no mundo. Por que as desigualdades continuam a aumentar e não chega a paz tão almejada? Porque somos atacados à guerra, a fazer mal um aos outros. E no coração de cada um, quantas expectativas esvanecidas, quantas desilusões. E ainda aquela sensação de que os tempos passados eram melhores e de que no mundo, talvez até na igreja, as coisas não são como outrora. Em síntese, até hoje a esperança parece às vezes selada sob a pedra da desconfiança. Isso eu convido cada um de vocês a pensar. Onde está a sua esperança? Você tem uma esperança viva ou é selada ali, ou está na gaveta, como uma recordação? Mas a sua esperança leva você a caminhar ou é uma recordação romântica, como se fosse algo que não existe? Onde está a sua esperança hoje? Na mente dos discípulos permanecia fixa uma imagem, a cruz. E ali acabou tudo. Ali estava concentrado o fim de tudo. Mas, pouco tempo depois, descobririam, na própria cruz, um novo início. Prezados irmãos e irmãs, é assim que a esperança de Deus germina. Nasce e renasce nos buracos negros das nossas expectativas desiludidas. E ela, ao contrário, nunca desilude, nunca desilude. Pensemos precisamente na cruz, do mais terrível instrumento de tortura. Deus obteve o maior sinal do amor. Aquele madeiro de morte transformado em árvore de vida. Lembra-nos que os inícios de Deus começam muitas vezes a partir dos nossos fins. Os inícios de Deus começam muitas vezes a partir dos nossos fins. É assim que Ele gosta de fazer maravilhas. Então hoje olhemos para a árvore da cruz para que em nós brote a esperança. Aquela virtude cotidiana, a virtude silenciosa, humilde, mas aquela virtude que nos mantém em pé e nos ajuda a ir avante. Sem esperança não se pode viver. Pensemos nisso. Onde está a minha esperança? Hoje olhamos para a árvore da cruz, para que nos brote a esperança, para sermos
curados da tristeza. Mas quanta gente triste! Eu, quando podia ir pelas ruas, hoje não posso, porque não me deixam, mas quando eu podia ir pelas ruas, na outra diocese, eu gostava de olhar o rosto das pessoas, olhar. Quantos olhares tristes, gente triste, gente que falava com si mesmo, gente que caminhava com o celular, somente sem paz, sem esperança. E onde está a sua esperança hoje? É necessário um pouco de esperança para sermos curados da tristeza de que adoecemos. Tem tanta tristeza. Curados da amargura com que poluímos a igreja e o mundo. Irmãos e irmãs, olhemos para o crucifixo. E o que nós vemos? Vemos Jesus despojado, nudo, despojado, ferido. Jesus atormentado. É o fim de tudo? Ali está a nossa esperança. Então vejamos como nesses dois aspectos a esperança, que parece morrer, renasce. Em primeiro lugar, vejamos Jesus despojado. Com efeito, depois de o terem crucificado, dividiram as suas vestes entre si, lançando a sorte. Deus despojado. Aquele que tem tudo deixa-se privar de tudo, mas aquela humilhação é o caminho para a redenção. É assim que Deus vence as nossas aparências. Com efeito, nós temos dificuldade em despojar-nos, em fazer a verdade. Sempre procuramos cobrir a verdade, porque não gostamos muito da verdade. Revestimos-nos de exterioridade, que procuramos e cuidamos de máscaras para nos disfarçarmos e nos mostrarmos melhores do que somos. É a maquiagem interior, a maquiagem para os outros. Pensemos que o importante é ostentar, aparecer, de tal modo que os outros falem bem de nós. E adornamo-nos de aparências. Adornamo-nos de aparências, de coisas supérfluas. Mas assim não encontramos a paz. A maquiagem vai embora e você olha para o espelho com a faixa feia que você tem, mas aquela verdadeira que Deus ama, não aquela cheia de maquiagem. Jesus, despojado de tudo, lembra-nos que a esperança renasce fazendo a verdade sobre nós próprios. Diga a verdade em você mesmo. Deixar cair a duplicidade, libertando-nos da convivência pacífica com as nossas falsidades. Às vezes, nós somos tão habituados a dizer de falsidades que convivemos com a falsidade como se fosse uma verdade. E nós chegamos a ficar envenenados pela nossa própria falsidade. Isso é necessário, regressar ao coração, ao essencial, a uma vida simples, despojada de tantas coisas inúteis que são sucedâneas de esperança. Hoje, quando tudo é complexo e corremos o risco de perder o fio da meada, temos necessidade de simplicidade, de redescobrir o valor da sobriedade, da renúncia, de limpar o que polui o coração e deixa triste. Cada um de nós pode pensar em algo inútil de que se pode livrar para se reencontrar. Pense, quantas coisas inúteis. 15 dias atrás, Santa Marta, onde eu moro, é um albergue para tantas pessoas. Se correu a voz de que nessa Semana Santa seria interessante olhar para o armário e mandar embora as coisas que não usamos.
Vocês não podem imaginar a quantidade de coisas. É belo. Despojar-se de coisas inúteis, de coisas que as pessoas têm necessidade, e também nós, tantas coisas inúteis que está dentro do coração e fora também. Olhem o armário de vocês, olhem. Isso é útil, é inútil, inútil. Façam limpeza, olhem o coração, olhem o coração. Você está rindo, é verdade. Olhe o armário do coração. Quantas coisas inúteis você tem, quantas coisas estúpidas. Voltemos à simplicidade, às coisas verdadeiras, que não têm necessidade de mudar. Esse é um belo exercício. Vamos olhar para um segundo olhar para Jesus ferido. A cruz mostra os pregos que lhe furam as mãos e os pés, o lado aberto. Mas as feridas do corpo acrescentam-se as da alma. Quanta angústia! Jesus está sozinho, traído, entregue e renegado pelos seus amigos, seus discípulos, condenado pelo poder religioso e civil, excomungado, experimenta até o abandono de Deus. Na cruz aparece também o motivo da condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. É um escárnio. Ele, que fugira quando procuraram fazê-lo rei, é condenado por se ter feito rei, embora não tenha cometido crime algum. É colocado entre dois malfeitores, e a ele preferem o violento Barrabás. Em síntese, Jesus está ferido no corpo e na alma. E eu me pergunto, de que modo isso ajuda a nossa esperança? Jesus despojado, privado de tudo. O que isso diz à minha esperança? Isso me ajuda? Também nós estamos feridos. Quem não é nesta vida? Quem não carrega as cicatrizes de escolhas passadas, muitas vezes? Quem que não carrega cicatrizes de escolhas passadas, incompreensões, de dores, que permanecem dentro e são difíceis de superar? Mas também de injustiças sofridas, de palavras cortantes, juízos inclementes. Deus não esconde aos nossos olhos as feridas que lhe trespassaram o corpo e a alma. Mostra-as para nos indicar que na Páscoa se pode abrir uma nova passagem. Fazer das próprias feridas furos de luz. Mas santidade, não exagerar com isso. Hein? Prove a fazer. Pense nas suas feridas, aquelas que só você sabe, que cada um tem escondido no coração. E olhe para o Senhor, e você vai ver como aquelas feridas saem. Fios de luz. Como Jesus, que na cruz não recrimina, mas ama. Ama e perdoa quantos o ferem. Assim converte o mal em bem. Assim transforma a dor em amor. Irmãos e irmãs, então, a questão não é ser ferido pouco ou muito pela vida. Mas o que fazer com essas feridas? Pequenas, grandes, aquelas que deixaram uma marca no meu coração. O que eu faço com as minhas feridas? O que você faz? Você... Não, padre, eu não tenho feridas. Esteja atento, perguntem, pensem bem antes de dizer isso. O que você faz com as suas feridas, que só você sabe? Posso deixá-las infectar no rancor e na tristeza. Eu posso uni-las às de Jesus, a fim de que também as minhas chagas se tornem luminosas. Pense em quantos jovens, quantas jovens
que não toleram as próprias feridas nel suicidio e buscam o suicídio, di salvezza. mas um caminho de salvação. Hoje, Nelle nostre nas città, nossas cidades, tantos tanti giovani jovens che que não non veem uscita, che non uma saída, hanno speranza, que não têm esperança, preferiscono preferem andare oltre ir além com a droga, la dimenticanza. com o esquecimento, Pensate a questo. pobrezinhos. Vamos pensar neles. E Qual è você? la tua droga? E qual é a sua droga para cobrir as feridas? Le nostre ferite possono diventare fonti di Sim, as speranza. nossas feridas podem tornar-se fontes de esperança quando, em vez de nos comiserarmos ou nos escondermos, enxugamos as lágrimas dos outros. Quando, em vez de ter ressentimento pelo que nos é tirado, cuidamos do que falta aos outros. Quando, em vez de nos inquietarmos, nos debruçamos sobre quanto sofrem. Quando, em vez de ter sede de amor por nós próprios, saciamos a sede de quem precisa de nós. Pois só nos reencontraremos se deixarmos de pensar em nós mesmos. Se continuar pensarmos em nós mesmos, não nos reencontraremos. E agindo assim, diz a Escritura, que a nossa ferida em breve irá se cicatrizar e a esperança voltará a florescer. Pensem, o que posso fazer pelos outros? Estou ferido. Cada um olha para a sua própria ferida. Vou lamber a minha ferida toda a vida? Ou vejo a dos outros e vou, com a experiência ferida da minha vida, a ajudar os outros a curar-se? Esse é o desafio de hoje para cada um de nós. Para cada um de nós, que o Senhor nos ajude a ir avante.